A paz do Senhor, povo de Deus, povo eleito, povo abençoado. Chegamos a mais um conteúdo do nosso canal Sementes da Fé. Que o Senhor lhe abençoe através desse canal, que esse canal possa ser para a sua vida um instrumento de edificação na palavra, para que você tenha uma vida espiritual saudável. Quero encarecidamente lhe agradecer pela confiança, agradecer você pela visualização. Espero que você possa compartilhar esse material para mais e mais pessoas, contribuindo para o avanço do reino de Deus. Gratidão do pastor Luiz, a todos aqueles que estão seguindo o canal. Se você ainda não segue, eu lhe peço no nome de Jesus, se inscreva no canal, ative o sino de notificações e seja abençoado. Esse canal Sementes da Fé tem o intuito de abençoar você, meu amigo, abençoar sua casa, sua família, seus filhos, no nome de Jesus. Vamos ao que nos interessa então? Gostaria que você, nesse momento, pegasse a palavra de Deus e abrisse a sua Bíblia comigo em 1 João, capítulo de número 2. 1 João, capítulo de número 2, no nome de Jesus, verso de número 15. Eu quero falar aqui através desse vídeo sobre o seguinte tema: a Igreja de Jesus Cristo e o mundo. Será que você que está me ouvindo, deixa eu me organizar aqui. Esse assunto é um pouco polêmico para algumas pessoas, mas é necessário que a gente fale também sobre este assunto. Esse canal aqui vai ter diversificação de materiais para abençoar você e gerar em você crescimento espiritual. Então, queridos, o nosso real intuito é esse. E eu quero aqui falar sobre a associação da Igreja de Cristo com o mundo. Amém? Quero aqui falar sobre isso. A Igreja e o mundo. Será que o mundo ele tem atrapalhado a Igreja de Jesus Cristo? Ou será que o mundo ele contribui para a Igreja do Senhor Jesus Cristo? Eu tenho aqui um desafio com você de viajar sobre as Escrituras e mostrar a você que a associação do mundo com a Igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é reprovável. Essa associação, ela é reprovável. O mundo não pode ser enxertado dentro da Igreja do Senhor Jesus Cristo e o mundo não pode ser coparticipante daqueles que servem ao Senhor Jesus Cristo. É um assunto de muita maturidade, gera um pouco de questionamento na vida de muitas pessoas, mas ele nos traz edificação. Será que a Igreja do Senhor Jesus, ela pode se associar com o mundo? É isso que nós vamos aqui trabalhar nesse conteúdo. Nós vamos trabalhar aqui no nome de Jesus sobre este tema. A Igreja e o mundo. Entendemos que o mundo, ele jaz do maligno. A Bíblia diz isso. E o mundo em relação à igreja, o mundo, ele está aí para que a igreja trabalhe sobre ele e traga almas, resgate almas deste sistema tenebroso que se chama mundo. Irmãos, o mundo está indo de mal a pior. A cada dia que passa, mais e mais pessoas estão enfermas na alma, mais e mais pessoas estão escravizadas ao sistema do mundo, mais e mais vazias de Deus.
E nós temos observado que parte da igreja do Senhor Jesus, ela tem pegado práticas do mundo e introduzindo o mundanismo dentro de suas denominações. Eu não estou aqui nesse vídeo para falar mal e nem denegrir igreja alguma, liderança alguma. Eu estou aqui simplesmente através da palavra de Deus, mostrando a você se é prejudicial o mundo com a igreja. Será que essa associação da Igreja de Cristo, que é a noiva do Cordeiro, será que é interessante? Será que é aprovado pela palavra de Deus a associação da igreja, o corpo de Cristo? Quem é o corpo de Cristo? Quem é a igreja? Sou eu, sou você. A Bíblia diz assim, a Bíblia diz de Elias, um pronunciamento de Elias lá no Monte Carmelo, aonde Elias disse o seguinte: olha, gente, para aqueles profetas de Baal e Azera, os 850 profetas, se Baal é Deus, vocês devem servir a Baal. Mas se o Senhor é Deus, sirva ao Senhor. E isso também eu trago para esse tema. Se nós somos a igreja do Senhor Jesus, nós não podemos servir ao mundo. Nós não podemos servir as coisas do mundo, sendo co-participantes. Quando eu falo igreja, eu falo da sua vida, eu falo da minha vida. A igreja, elas são membros. A igreja não é um quadrado com paredes. Isso é algo literal. A igreja sou eu, sou você. Nós somos fragmentos do corpo de Cristo. E quando nós nos associamos com o mundo, isso é reprovável diante de Deus, diante da palavra de Deus. Então eu quero aqui, através de uma abordagem expositiva, mostrar a você, à luz da palavra, que a relação entre a igreja e o mundo. Então vamos lá? Fica comigo até o final, eu tenho certeza que você vai ser abençoado com este conteúdo. Amém? A igreja e o mundo. 1 João, capítulo de número 2, primeira epístola de João, capítulo 2, verso 15. Veja o que a palavra de Deus ela nos diz. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e também a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A igreja e o mundo. Primeira observação, a Bíblia está nos ensinando: não amemos o mundo. A igreja não pode amar o mundo. Eu estou ensinando a você aqui, associando a igreja com o mundo. A igreja em relação ao mundo. São coisas distintas que, se associarem, ferem a palavra de Deus. Você está entendendo? A Bíblia está dizendo que nós não devemos amar o mundo. Nós não podemos amar as coisas que são do mundo. Pô, pastor, eu estou no mundo, eu tenho que, claro, você tem que viver, você tem que passear, você tem que ir num parque de diversão com seu filho. Você tem que viver no mundo, mas amar, colocar o mundo, de permitir que o mundo seja o seu Deus, você está ferindo a palavra de Deus. E a Bíblia diz: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então a Bíblia aqui, ela nos orienta que nós não devemos amar o mundo.
O mundo existe sobre ele enxertado três coisas: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e também a soberba da vida. Nós somos atacados nessas três esferas: concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e também a soberba da vida. O mundo, ele é o reflexo de concupiscências. E a Bíblia está nos orientando: olha, vocês não devem amar o mundo, nem o que há no mundo, concupiscência, desejos. A carnalidade, ela é aflorada em nós, porque somos pecadores. Então, meu querido, eu estou te mostrando à luz da Bíblia que nós não devemos amar o mundo. Segundo lugar, eu quero que você abra aos Romanos, capítulo de número 12. Veja o que a Bíblia diz sobre este assunto, muito interessante. Ela está nos orientando a não amarmos o mundo, porque quem ama o mundo, de fato, o amor do Pai não está sobre a vida da pessoa. Então, não se associe ao mundo, querido. Não se associe. Quando eu falo não se associar ao mundo, eu falo em relação às coisas concernentes ao mundo, que vão lhe afastar do que é santo, sagrado, que é as coisas relacionadas a Deus. Porque muito do que há no mundo profana o que é sagrado. Você está entendendo? Quando eu me associo com o que é profano, eu estou ferindo o sagrado. Isso não é religiosidade não, querido, é Bíblia. É Bíblia, viu? É Bíblia. Não amemos o mundo. Agora veja o que Romanos capítulo 12, quero trabalhar isso aqui com você. Fica até o final desse vídeo, que você vai aprender muito aqui. Romanos capítulo 12, olha o que a Bíblia diz no verso de número 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, o quê? Agradável e perfeita vontade, o quê? Do mundo. A Bíblia aqui está falando de duas coisas. Primeiro, a Bíblia está falando de conformidade. Conformidade, ou seja, nós não podemos nos conformar com este mundo. Pelo contrário, a palavra de Deus aqui que nós temos uma missão. Nós temos uma missão aqui nesse versículo. Mas nós devemos transformar o mundo pela renovação do quê? A Bíblia dá o detalhe. A renovação da nossa mente. Como nós transformamos o mundo? Nós transformamos o mundo renovando a nossa mente com as Escrituras Sagradas. Com as Escrituras Sagradas. Então você que é igreja, você não pode se conformar com este mundo, com as coisas que estão no mundo. Pelo contrário, eu dizia num vídeo aqui anterior do canal, nós fomos chamados para proclamar as boas novas, nós fomos chamados para ser luz na vida de quem está em trevas, e nós fomos chamados para ser sal. Sal, salgar, dar tempero na vida das pessoas. Nós não podemos nos conformar com este mundo, nós não podemos amar este mundo. A epístola de João nos orienta. E também neste versículo, nós não podemos o quê? Nós não podemos imitar. Não imitemos o quê? O mundo. Sabe o que eu tenho visto nos dias atuais? A igreja, parte da igreja do Senhor, enxertando o mundo dentro dela, dentro do seu sistema de trabalho. E isso, querido, é perigoso. Não estou aqui criticando, não estou aqui denigrindo ninguém, tenho respeito a todos, o trabalho de todos,
Mas, segundo a Escritura, segundo a luz da Bíblia, a exposição da palavra, ela nos orienta a não amar o mundo, a não imitar o que é do mundo. Quando eu trago algo do mundo e coloco dentro da igreja, eu estou profanando o sagrado. Eu estou profanando o sagrado. Isso é muito sério, é muito relevante. A Bíblia está dizendo que eu não devo me conformar com o mundo. Pelo contrário, eu tenho uma missão: transformá-lo com a renovação da minha mente. Quando a palavra de Deus renova a minha mente, eu tenho uma oportunidade de transformar o mundo. O mundo, deixa eu te dizer, deixa eu descrever o mundo para você. O mundo está vazio de Deus. O mundo é vazio de Deus. E nós, como igreja do Senhor Jesus, fragmentos, pequenos fragmentos, nós temos a oportunidade diante de Cristo de servi-lo e transformar o mundo, transformar a vida das pessoas com a sua palavra. Então a Bíblia nos orienta a não amar o mundo. A Bíblia nos orienta a não se conformar com o mundo e nem imitá-lo. São recomendações da palavra de Deus. Agora eu gostaria, no nome de Jesus, que você abrisse Gálatas, aos Gálatas, um pouco para frente aí, Romanos, Coríntios, Efésios, Filipenses, Romanos, Coríntios, Gálatas. Olha o que a Bíblia diz aos Gálatas. Capítulo de número 6. Aos Gálatas, capítulo de número 6. Veja o que a palavra de Deus ela nos diz. Aos Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 14. A palavra de Deus ela nos diz assim: mas longe de mim, gloriar-me, a não ser da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Ou seja, a Bíblia está nos dizendo aqui, está nos ensinando através de um discurso do apóstolo Paulo, que nós não devemos nos aliar com o mundo. Olha o que ele diz na declaração dele. Mas longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz. Paulo está aqui nos ensinando a não se aliar com o que há do mundo. Longe de mim me gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo. Paulo está aqui anulando toda a glória das coisas do mundo. E ele associa a sua glória à cruz de Cristo. Quantas pessoas têm se aliado com o mundo? A Bíblia, Paulo está nos ensinando a não ser na cruz do Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim. Olha o que Paulo está dizendo. O mundo está crucificado para mim. Ele é um servo do Senhor Jesus. E ele está dizendo, o mundo está crucificado para mim. Como eu sirvo a Deus e sirvo ao mundo? Você conhece uma citação, uma ilustração de tipologia de crente? O crente Raimundo, ele tem um pé na igreja e outro pé no mundo. Ele se associa ao que é do mundo. Ele está na igreja, mas está servindo às coisas do mundo. Ele está no corpo de Cristo, mas ele está servindo aos seus prazeres, os seus deleites. Não tem uma vida de renúncia, uma vida de cruz nele. Paulo está dizendo, olha, se eu preciso me gloriar, eu devo me gloriar na cruz do
do meu Senhor Jesus Cristo. E ele diz, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Ele tem uma vida crucificada no mundo. Ou seja, ele está nos ensinando o quê? Que nós não devemos nos aliar com o mundo. Nós servimos a Cristo. E a pergunta que não quer calar é, quem você tem amado? Cristo ou o mundo? Quem você tem amado? Quem você tem imitado? Cristo ou o mundo? Quem você tem se conformado com o mundo? Ou você tem transformado o mundo com a sua mente renovada, sua mente de Cristo? A Bíblia está nos ensinando a não amar o mundo. A Bíblia está nos ensinando a não imitar o mundo. A Bíblia está nos ensinando a não se conformar com o mundo, mas transformá-lo pela renovação da nossa mente. A Bíblia está nos ensinando a não se aliar com o mundo. É muito interessante isso aqui. Agora olha isso aqui, para a gente encerrar. Daniel, capítulo de número 6. Daniel, capítulo de número 6. Profeta Daniel. Daniel, capítulo de número 6. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 6, no nome de Jesus, versículo de número 10. Olha o que a Bíblia diz. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, no seu quarto havia janelas abertas em direção a Jerusalém. Em direção a Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como também costumava fazer. O que a Bíblia está dizendo aqui? A Bíblia está dizendo aqui sobre o comportamento de Daniel. Para você que não tem essa informação, talvez você está aprendendo a palavra de Deus agora, iniciando agora como um estudante da palavra de Deus, queria que você entendesse uma coisa. O profeta Daniel, ele é um exemplo claríssimo de uma pessoa de integridade diante de Deus. Daniel não compactuou com o sistema que a Babilônia lhe ofereceu. O sistema que a Babilônia o impôs. Ele é um profeta de cativeiro. Babilônia foi um cativeiro para o povo de Deus, Judá e Benjamim, 2 tribos, durante 70 anos. E a Bíblia diz que Daniel, ele não se influenciou com o que a Babilônia oferecia. A Babilônia aqui tem uma representação que é o mundo, uma tipologia de mundo. Quando Daniel ele chega na Babilônia, lhe é oferecido muitos manjares, lhe é oferecido muitas coisas. E se você for lá no versículo 1, olha que interessante. A Bíblia diz assim, ó, lá no processo seletivo dos jovens, a Bíblia diz o seguinte: e Daniel assentou no seu coração, Daniel 1:8, e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia, porquanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ou seja, Daniel nos ensina que nós não devemos ser influenciados pela Babilônia. E essa Babilônia é o mundo. Ele colocou no seu coração não se contaminar. Então veja que tanto Daniel 1 como Daniel 6, ele não é influenciado.
Daniel 6, ele é lançado na cova dos leões. Por que ele é lançado? Porque ele foi proibido de orar ao Deus de Israel, de buscar o seu Deus. E a Bíblia diz, querido, a Bíblia diz que Daniel quebrou todos os paradigmas, todas as imposições dadas pela Babilônia, todas as influências negativas que vieram pressionando Daniel naquele cativeiro, a Bíblia diz que ele recusou todas. Foi lançado na cova dos leões, porque não permitiu ser influenciado pelo mundo, pela Babilônia de sua época. Eu encerro este conteúdo dizendo para você, querido, qual a sua decisão depois de participar deste vídeo? Você será a igreja ou você vai estar do lado do mundo? A igreja e o mundo, os servos de Deus e o mundo. De que lado você vai estar? A Bíblia nos ensinou aqui hoje, não amemos o mundo. A Bíblia nos ensinou a não imitarmos o mundo. A Bíblia nos ensinou a não nos conformar com o mundo. A Bíblia nos ensinou a não nos aliar com o mundo. E a Bíblia nos ensinou a não sermos influenciados pelo mundo. Que esse material possa ter contribuído para a sua fé, para a sua caminhada cristã. Compartilhe esse material. Que Deus lhe abençoe. Obrigado a você que ficou aqui nesses minutinhos. Espero ter contribuído para o seu crescimento espiritual. A igreja e o mundo e a igreja devem estar distintos um do outro. Nós somos um povo separado. Nós somos um povo eleito, escolhido, separado por Deus. Que você receba esse conteúdo e que você decida hoje a obedecer a palavra de Deus. A igreja e o mundo. Que Deus abençoe você poderosamente no nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor. Um abraço.